Amém, queridos. Graças a Deus. Que bom a gente poder agora retomar. Vamos dar uma lembrada aqui, né? Daquilo tudo que a gente tem falado no livro de Colossenses. Estamos chegando, nos encaminhando aí para a finalização hoje. Com certeza fizemos a segunda parte do capítulo 3 e finalizamos o capítulo 3. E na semana que vem, se Deus quiser, nós finalizamos esse livro. E é uma alegria muito grande, né, quando a gente consegue trilhar uma jornada de um livro bíblico e a gente chega no final, né? Então hoje a gente esse capítulo 3 é um capítulo muito importante, querido, muito importante. Esse livro de Colossenses, ele é um livro que ele tem um significado muito peculiar, né? O livro de Colossenses com o livro de Efésios são livros que eles revelam ali a vida da igreja como o corpo, a igreja sendo o corpo de Cristo, em Efésios, e em Colossenses é o cabeça, é falado a respeito do cabeça, a supremacia, né? A mente de Cristo, né? Conduzindo esse corpo, né? Esse corpo somos nós, somos cada um de nós, fazendo parte com as nossas especificidades, com os nossos dons, com os nossos carismas, com o nosso jeito, né? Tu tem um jeito todo especial, viu? Tu tem um jeito, tu foi dotada, tu foi feita, tu foi feito de um jeito todo especial para que tu te encaixasse com outros irmãos e houvesse uma composição do corpo de Cristo, que é conduzido pela cabeça na vida de Jesus, né? Sendo o nosso Cristo. Então esse livro ele fala a respeito de uma região, onde é uma região que nos tempos que essa cidade, que essa região de Colossos, que fica na antiga Ásia Menor, né? Hoje é uma parte do território da Turquia. Na época que teve sob o domínio grego, né? Era uma cidade com muita relevância, muito importante naquilo que diz respeito ao trânsito comercial e também era muito importante pela mitologia grega, né? Nós estudamos ali uma deusa chamada deusa Cibele, que ela se fazia muito presente naquela cidade e a partir daquela cidade, daquela região, se fez presente também no Império Romano. Na queda do Império Grego, chamado helenista, o movimento helenista, que eram os gregos dominando com a sua filosofia e também com a sua mitologia, depois, quando esse poderio é entregue agora nas mãos de Roma, né? Agora é o Império Romano, que é absoluto, fica essa entidade ali, fica essa deusa, né, que era a deusa mãe de todos os deuses, né? Ela tinha, nós vimos, né, eu quero relembrar vocês, ela tinha uma fortaleza na cabeça, essa era a figura, a imagem dessa deusa era aquela fortaleza na cabeça dela, como se fosse uma fortaleza na mente, né? Uma fortaleza mental, seria o pensamento, a filosofia do mundo, né, do homem, né? E também significava uma fortaleza e os romanos acreditavam que essa entidade acabava protegendo, né, e fazendo com que Roma fosse tão vitoriosa naquela época. Mas, nesse momento que o Império Romano tem o seu apogeu, essa cidade perde força, ela perde importância dentro do Império Romano, né? Então, nesse momento que nós estamos agora estudando, que nós estamos ali localizados, onde a igreja está chegando ali com o evangelho, na cidade de Colosso, ela já não tem tanta importância, né? Nesse Império Romano, né? Mas para Deus ela tem muita importância. Ela transita ali num movimento de ensino, que são 4 capítulos que são muito proeminentes na nossa vida, né? Falando de uma batalha espiritual, né? Às vezes a gente perde a nossa importância naquilo que é aparente, mas a gente tem muita importância naquilo que é espiritual.
Viu? Quero liberar essa palavra sobre a tua vida nessa noite. Às vezes parece que tu não tem muita importância, parece que tu perdeu a importância, né? Às vezes até a gente se sente assim. Mas eu quero te dizer que essa falta de importância aparente não revela a grande importância, o quanto é essencial e o quanto é amado e amada por Deus. Você tem uma relevância muito grande, viu? Para Deus, e tu és muito importante. E essa cidade ela vai ganhar importância agora espiritual. Ela não tem uma importância na aparência, mas ela tem uma importância muito grande espiritual. E esse capítulo 3 é um capítulo que a gente vai começar a estudar ele. Eu vou recapitular aquilo que nós já vimos a partir dele, que nós trabalhamos, né? Se vocês pegarem aí os registros de vocês, aquilo que vocês já escreveram, né, desse capítulo 3, a gente falou a respeito de questões que são imperativas, mas questões que elas são ali definitivas, né? E umas outras questões que elas são indicativas, né? Então, tem coisas que são imperativas, que elas acontecem, né? Mas elas acontecem por alguma coisa que foi indicada. Então, começa esse capítulo dizendo, olha, vocês que já ressuscitaram, ou seja, vocês que já tiveram esse entendimento, aquela fortaleza retirada da mente de vocês, né? Aquela batalha espiritual, e se estabeleceu agora uma nova natureza de Cristo, vocês que já morreram e ressuscitaram com essa nova natureza, esse novo entendimento, busca as coisas que são do alto e pensa nas coisas que são do alto. Lembram disso? Se vocês passarem os olhos aí pelas anotações de vocês, vocês vão ver. Então, busquem as coisas que são do alto e pensem nessas coisas que são do alto. E que essas pessoas agora, elas estão escondidas com Cristo em Deus. Então, são pessoas que foram elevadas agora para Deus. São pessoas que subiram para Deus no entendimento. Então, elas subiram, elas foram elevadas no entendimento para Deus. Estão escondidas com Cristo, em Deus. E agora, quando Cristo se manifestar, essas pessoas também se manifestam com Ele. Então, são pessoas agora que não se precipitam nas decisões, são pessoas que vivem agora uma vida mais meditativa, reflexiva. Sabe que nós perdemos isso, queridos, isso nós precisamos recuperar, essa capacidade de pensar. Hoje, como nós temos todos os conceitos muito e as teses muito dadas rapidamente, a gente pega ali no computador, né? Pega no Google ali, já te dá ali todo o conceito que tu está querendo saber, ou a tese que tu está querendo entender, ela já está desenvolvida ali. E nós perdemos essa capacidade de parar, de pensar, de refletir, de entender aquilo que a gente vive, entender o nosso tempo, entender a nossa própria vida. Às vezes a gente anda sem entender a nossa própria vida, como é que ela é. Às vezes a gente anda sem entender o significado da nossa história. A gente precisa ressignificar a nossa história. Às vezes a nossa história acaba sendo mais trágica do que realmente ela foi. Ou às vezes ela se torna também mais triunfante do que realmente ela foi. Então precisamos voltar agora com uma capacidade de pensamento, de meditação, de reflexão. Só que para isso a gente precisa parar, queridos. Nós vivemos uma vida muito acelerada. Nossa mente, ela acelerou. A gente está toda hora pensando numa atividade, pensando numa produtividade, pensando em algo que dê uma rentabilidade. E é preciso que a gente pare para pensar na vida, para pensar na nossa vida, pensar nas pessoas que estão perto de nós. Então, essa pessoa agora ela está escondida com Cristo em Deus. Então, quando Ele se manifestar, ela se manifesta. Depois, nós também falamos que a gente estava ali no outro momento da nossa vida, essas pessoas elas estavam no outro momento da nossa vida, deixando com que a carne dela tivesse
a proeminência. Lembra que nós falamos ali de uma vestimenta que nós tínhamos? E essa vestimenta, nós falamos ali algumas coisas que eram imperativas, né? Foram um detalhamento de 20 questões ali, né? Que era, dentre elas, a ira, a cólera. Hoje nós vamos falar um pouquinho disso, essa irritabilidade, né? Aí falamos ali da avareza, falamos ali de outras questões ali, né, que passam por essa natureza egoísta, essa natureza prepotente, essa natureza orgulhosa, soberba, individualista, né? Então essa natureza, ela vai gerando essa carnalidade, ela vai gerando um perfil, uma personalidade, uma maneira, um caráter, né? Uma expressão que ela vai sendo construída ali, mas que não condiz com a verdade daquilo que Deus pensou para nós. Mas a gente vai desenvolvendo aquilo, porque a gente está vivendo ali numa ignorância, numa treva, numa escuridão, no sentido que não há iluminação, não há clareza de entendimento. Mas quando Cristo chega na nossa vida, esse velho homem, ele morre e agora ressuscita um novo homem. E que nós falamos a respeito de uma vestimenta. Então, a gente trabalhou na questão de se despir, né? De se despir no sentido de roupa, né? Se despojar, se despir daquele velho homem e se revestir, vestir-se novamente. Lembram disso? Vestir-se novamente. E uma das questões que a gente viu que era um problema era as questões dessa velha natureza, aquilo que nós falávamos. Então, se citou ali palavras torpes, palavras agressivas, ausência de mansidão, ausência de brandura, ausência de ternura nas relações. Então, muitas vezes, nós nos tornamos pessoas duras, rudes, por conta dessa velha vestimenta. E agora nós nos despimos dessa vestimenta antiga e nos revestimos, né? Lembra lá em Atos, quando em seguida que Jesus morre e depois ele ressuscita e ele aparece para alguns homens ali, que são discípulos, e aqueles homens estão vivendo um momento ali de muito medo, de muita perseguição, tanto do Império Romano quanto do povo judaico. E aqueles homens cristãos, eles querem sair dali, eles querem sair daquele lugar. E aí Jesus diz para ele: não saiam ainda de Jerusalém. Espera primeiro você ser revestidos de poder. Lembram disso? Que era a alusão à descida do Espírito Santo, que os revestiria, daria novas vestes, novo entendimento, uma nova maneira de pensar, novos valores. Então, é nesse sentido que ele está falando, esse revestimento. E um dos problemas que tinha era na fala. Então, uma das coisas que nós mudamos, que nós percebemos que muda, é a nossa maneira de falar dentro de uma relação. Então, nós vamos aprendendo agora com Deus a não falar mais com agressividade, nem com ironia, nem com deboche, nem com indiferença, nem com grosseria. Isso vai mudando na nossa vida. Isso é algo de uma nova natureza. Isso não é uma etiqueta. Isso vai ganhando um novo coração. E a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então nós vamos falar um pouquinho do coração hoje também. Então nós ganhamos um novo coração. E esse novo coração, ele é um coração que traz outros atributos, que é a bondade de Deus, que é a misericórdia de Deus, que é a brandura, a ternura, a mansidão, a ousadia. Aquele que era tímido, ele não é mais tímido, agora ele é ousado, ele é respeitoso, mas ousado. Ele é ousado sem ser agressivo, porque ele é vinculado pelo amor. Tem um momento que ele diz assim: sobretudo revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição.
Então, quando ele fala sobretudo, é como a gente pode fazer uma alusão ao sobretudo. Sabe aquele sobretudo, aquela roupa que vai sobre todas as outras roupas? Então, é como se o amor fosse sobretudo, ele cobrisse todas as outras virtudes, são cobertas pelo amor. E esse é o vínculo da perfeição. E é isso que vincula as nossas relações. Por isso que nós podemos agora ensinar, instruir, animar, estimular. Agora nós não falamos mais para nós mesmos. Agora nós falamos para o outro, para que o outro receba estímulo, para que o outro receba ânimo, para que o outro receba consolo. Então agora a nossa função não é mais a função só de nos defendermos. Aquela velha vestimenta queria só se proteger, se defender, buscar os seus próprios direitos a todo custo. Anda só após os seus interesses. Agora, esse amor, que é o sobretudo o amor, que é o vínculo da perfeição, faz com que nós tenhamos a segurança de, às vezes, poder ceder. Nós temos tolerância, paciência, para compreendermos, às vezes, uma animosidade contra nós, e a gente pode calar. Nós falamos entre nós agora com salmos, com hinos, com cânticos. Lembram disso? Isso não é gente que anda cantando na rua, isso não é gente que anda falando poesia na rua, mas dentro dele o coração é o coração de alguém que está pleno, que está satisfeito, que não anda em guerra com ninguém, porque está cheio, sobretudo, de paz. A paz habita dentro dele. E a gente finalizou, a gente foi até o verso 17, né? Desse capítulo 3, e no verso 15 diz que essa paz, para a qual nós somos chamados em um corpo. Qual é o corpo que nós somos chamados? O corpo de Cristo. Que nós enxergamos em quem o corpo de Cristo? Na vida de Jesus. No comportamento dele, na entrega dele, na disposição de ensinar, na disposição de cuidar, na disposição de se entregar voluntariamente por nós, por toda a humanidade. Então, agora é em um só corpo. Então, nós passamos a ser o corpo dessa cabeça que é Cristo. E aí diz que domine em vossos corações essa paz, domine em vossos corações. Então, essa paz é uma paz que domina o coração e a gente é grato. Então, uma paz que domina o nosso coração. E uma paz que domina o nosso coração, quero lembrar para vocês que não é uma paz que reflete passividade, omissão, acomodação, conforto. Não. É uma paz que está preparada, que domina o nosso coração para poder viver todas as guerras que vão vir contra nós. É uma paz que está revestindo aí o nosso coração para que a gente possa viver momentos de guerra em paz. Não é para não ter situações contrárias. Amém, queridos? Então, essa paz domine o vosso coração. Então, um coração dominado por essa paz e grato. Uma das coisas que nós perdemos, querido, quando a gente não tem paz, é a gratidão. Nós passamos a ser pessoas insatisfeitas. Aí a nossa boca, às vezes palavra torpe não quer dizer uma palavra indecente, uma palavra indolente, uma palavra chula. Às vezes é uma palavra de reclamação, de murmuração, uma pessoa que está sempre reclamando, que só vê a parte negativa da vida. Uma pessoa ingrata. Agora, esse revestimento que veio, essa nova veste que nós ganhamos, é uma pessoa grata.
porque a paz domina no coração. E aí a palavra de Deus vai fazendo com que a gente assuma essa responsabilidade de ensinar, de corrigir, de disciplinar, de animar, de estimular nesse ambiente de louvor, de gratidão. E aí nós finalizamos no versículo 17, que diz que tudo que fizer, seja por palavras, ou a palavra de novo, né? Ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, tudo que faz em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque ele é o Cristo. Ele é o representante de Deus, ele que anuncia a vontade de Deus para nós. E hoje nós vamos entrar a partir do versículo 17 até o versículo 25, 18 a 25. Desculpa, nós terminamos no 17. Agora ele vai trazer, ele vai expandir essa responsabilidade desse que pensa nas coisas que são do alto, que busca as coisas que são do alto, que agora se despiu daquela natureza mais agressiva ou egoísta e se revestiu agora, sobretudo, de amor. Então agora a gente vai ver como é que essas obras e que essas palavras, elas vão se manifestando na cidade. A primeira coisa que fala é na família. Primeiro é o casamento. Então diz assim no versículo 18, se vocês puderem acompanhar comigo aí no livro de Colossenses. Versículo 18 diz assim: vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Então presta atenção. Então está falando aqui do relacionamento da mulher, da esposa com o marido. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, não vos irriteis contra elas. Então aqui fala a função, como que o marido vai se comportar. Esse marido agora com esse novo revestimento e essa mulher com essa nova veste. Aí depois que sai do casamento, ele vai para os filhos. Aí a família entra. Vós, pais, não irriteis vossos filhos, para que não percam o quê? O ânimo, para que eles não desanimem na caminhada. Aí depois que sai da família, o versículo 22, expande agora para a sociedade, para a cidade. Diz assim: vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de quê? De coração, temendo a Deus. Então, aquilo que é só aparente, aquilo que é só superficial, aquilo ali não chega na profundidade da interioridade da motivação. Isso é o coração. Então, ele está dizendo, avalie o teu coração. Tem que ser com simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizer, de fazer de quê? De todo o coração. Motivo. Da onde surgiu o intento, o interesse, é a partir desse coração. Que coração é esse? É um coração que está dominado de quê? De paz. Anota isso aí, que se tu puder fazer, viu? É muito importante. O coração. A Bíblia diz que se a gente tem que guardar alguma coisa, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. O problema é lá de onde começam as intenções. O problema, às vezes, não é aquilo que está aparentando. Às vezes, aquilo que está aparentando, seja ele positivo ou negativo, ele não revela o coração. Tu precisa saber do coração. Às vezes são coisas que são lícitas, são coisas que são aparentemente ali aprovadas, mas que, na verdade, aquilo procede de um coração que não é bom. E nós precisamos aprender a olhar, examinar o nosso coração. Amém, queridos? Nossa simplicidade do coração, temendo, fazer tudo de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, o que a gente faz, apesar da gente fazer na relação com as pessoas, o coração, ele quer agradar a Deus.
Nós não estamos aqui para agradar uns aos outros, senão isso se torna bajulação. Agora, quando quando esse coração quer agradar a Deus, essa relação amável se torna honra, gratidão. Não tem outro interesse, não há interesse pessoal na relação. O interesse é agradar a Deus. Isso só Deus pode saber e nós podemos também chegar. Amém, queridos? Isso é muito importante nessa noite a gente entender esse exercício de examinar o nosso coração. Por que eu estou tomando essa decisão? Por que eu estou fazendo essa escolha? Por que eu estou tendo esse comportamento? Isso é que é pensar nas coisas que são do alto. Buscar as coisas que são... Sabe onde é que estão as coisas que são do alto, querido? Dentro do teu coração. Porque o reino de Deus está dentro de nós. Buscar as coisas que são do alto não é uma coisa mística, não é uma coisa inalcançável. É dentro do nosso coração. Por que eu estou triste desse jeito? Por que eu estou eufórico desse jeito? Deixa eu botar uma água aqui para mim. A paz tem que dominar no nosso coração e gerar essa gratidão. Por isso que a paz no nosso interior, a paz no nosso coração, ela é o árbitro. Ela arbitra. Ela julga. Ela é o juiz das nossas decisões. Às vezes a gente está fazendo coisas e a gente não sabe nem qual é a motivação daquilo que a gente está fazendo. Tem muita coisa que a gente faz movido por medo, movido por ganância, movido por uma extrema tristeza, movido por amargura, movido por raízes de ressentimento. E o que Deus está fazendo é transformando isso. E nos fazendo chegar lá no mais íntimo do nosso coração. Então não é aquela coisa de fazer as coisas para Deus, de só faz para Deus, não é para os homens. Não é aquela coisa de tu desconsiderar os homens. Não é tu dizer, não faço nada para homem nenhum, eu faço só para Deus as coisas. Não é isso, queridos. Tu faz para os homens, para as pessoas, sim. Nós estamos aqui para nos servir mutuamente. Eu tenho muito prazer em servir cada um de vocês com todas as minhas forças. Só que eu preciso fazer isso fazendo para o Senhor. E num outro momento, isso acaba se derramando na vida de vocês, ou de quem quer que seja, de qualquer um que está perto de mim. Só que eu não fico olhando e escolhendo. Por isso que chega num momento, ele diz assim, olha, agora não tem mais diferença entre servo, livre, judeu, gentil, circuncidado, não circuncidado, agora é uma coisa só. Por isso que a Bíblia diz, ama o próximo como a ti mesmo. É como se o amor, que é esse sobretudo, né, que vincula uma relação, eu projeto no outro como quem som do seu coração. Como a mim mesmo. Aleluia. E não aos homens, para que o homem não seja o alvo, para demonstrar o nosso interesse, a nossa busca de direito, sabendo, versículo 24, que receberão o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Viu essa questão da acepção? Viu essa questão da imparcialidade? De tu não ser, de eu não ser uma pessoa tendenciosa nas eleições? Porque às vezes eu acho que eu tenho que cuidar mais das minhas filhas naturais do que as outras pessoas. Isso não pode acontecer para uma pessoa que amadurece em Cristo Jesus.
Porque ele não faz mais acepção. Ele sonda o coração dele é que vai, então o coração dele está pensando as coisas que são do alto, buscando as coisas que são do alto, a vida dele está escondida com Cristo em Deus, para que quando ele se manifesta a partir do coração, que está dominando. O que o coração está dominando? O que esse domínio, o que essa paz domina o coração? E que nós vimos aqui, ali no casamento. O casamento está falando ali de alguns princípios. Está falando do princípio da sujeição, de se sujeitar. Não está falando diretamente ao marido ou só ao marido. Está falando de submissão. É de gente que quer conviver numa relação sem impor nenhum direito. Conviver por aliança. Respeitando. Como convém ao Senhor. Não é de qualquer jeito. Não é respeitando qualquer tipo de conduta e de comportamento. Qualquer conduta que for fora daquilo que são os propósitos, as ordenanças de Deus, precisa ser repreendida, abolida. Tem que ser abominável. É como convém ao Senhor. Não, é uma submissão inteligente e não uma subserviência irracional. É uma submissão inteligente, consciente. E não uma subserviência como alguém que não pensa e o que manda fazer, faz. Não. É como convém ao Senhor. É esse tipo de submissão que nós precisamos ter. Então, essa nova veste que nós ganhamos é uma veste de gente que se submete mutuamente. Como quem submete ao Senhor, que convém ao Senhor. Aí depois, a parte do homem, do marido, o que o marido tem que fazer? Ele tem que amar. Por que a mulher não fala que a mulher tem que amar? E o marido diz que tem que amar. E o marido traz algo do coração que tem que estar dominado, que é a irritabilidade, a cólera, a ira, o ódio. Amar as mulheres. Amar. O que é amar? Amar não é gostar, queridos. Amar não é ser apaixonado. Amar é esse sobretudo, preparado, cheio de paciência, cheio de tolerância, com um ânimo longo, uma longanimidade. E não se irritando. Então, essa irritabilidade é uma coisa que ela está implícita em nós, nessa antiga natureza, que precisa ser dominada. Por isso que a gente está orando aqui nessa noite aqui, que é uma noite de oração. Uma noite de nós pedir para Deus, Senhor, não tira essa ira do meu coração. Vai falando isso para Deus agora, queridos. Tira, eu não quero ser uma pessoa irada, eu não quero ser uma pessoa descontrolada, porque essa ira, queridos, presta atenção no que eu vou te falar. Essa ira, ela está ligada aonde? Ao coração. Às vezes essa ira não sai com uma agressividade, sai com uma indiferença. Sai como ironia. Mas aquilo ali é uma irritabilidade. Porque presumiu que aquela pessoa não poderia fazer aquilo contra ela. Então, no fundo, é um desapontamento. A irritabilidade vem depois de um desapontamento. E o desapontamento vem depois de uma presunção que ninguém podia nos contrariar. Um coração orgulhoso. Por isso que nos faz ser pessoas frustradas, desapontadas, ressentidas, amarguradas. É isso que o Espírito Santo está nos curando, está nos revestindo para nos curar de tudo isso e nos fazer pessoas cheias de paz.
para poder viver todas as guerras que forem propostas para nós nessa jornada na vida. Nos ajuda, Senhor. Irritabilidade. Não se... Aí depois, entre os filhos, também diz: vocês, pais, não irritem os vossos filhos para que eles não percam o ânimo. Então, tu vê que essa irritabilidade, ela pode ser um componente que está... É uma substância que está habitando na nossa casa e nas nossas relações. Quem é que irrita um filho? Quem está irritado. Então, se eu tratar os meus filhos com irritabilidade, eu vou gerar ali um ambiente de irritação, de ofensa, de vingança. E no final, o que vai dar? Desânimo, a gente desanimada. E desanimada para a caminhada com Deus. Aí começa a ganhar ânimo para outras coisas. Começa a ganhar força para fazer outras coisas. Começa a ganhar força para tomar outras decisões e fazer outras escolhas. Mas naquilo que diz respeito a uma caminhada com Deus, desanimado. Por isso que nós precisamos curar o nosso coração. Nós não estamos aqui para dizer que nós não vamos nos irritar, mas o que nós estamos aqui é para aprender que quando vier essa irritabilidade no coração, ela vai ser identificada dentro de nós, no coração, e ali a paz, que é a promessa de Deus para nós, vai dominar aquilo ali, e aquilo ali não vai se transformar num comportamento contra ninguém. Nós vamos saber fazer, isso é uma pessoa madura, vai saber trabalhar isso contigo mesmo, para que não afete a relação, para que até uma cobrança firme, uma palavra forte, ela não saia a partir de um coração irritado, porque daí vai gerar irritabilidade nas pessoas que estão nos ouvindo. E vai gerar desânimo, falta de força no final das coisas. A alegria do Senhor é a nossa força. Não é a irritação que é a nossa força. Não é o ódio que é a nossa força. Não é a vingança que é a nossa força. Não é a agressividade na rede social, nas respostas e nas argumentações, nas defesas das nossas teses, que é a nossa força. É a alegria do Senhor. É os salmos, cânticos, hinos, elogios. Uma disciplina com amor, como aquele que quer ver o outro evoluir. Não irrita os filhos de vocês. E aí depois falou de submissão, falou de irritabilidade, e aí vai falar de obediência, aí vai expandir de dentro de casa. Agora essa família, esses filhos, essa família sai agora para o ambiente de trabalho. Começa a sair, tu vai para o ambiente de trabalho não é para ganhar dinheiro, queridos. Tu vai para o ambiente de trabalho para testemunhar para a cidade, para expandir a relação que tu tinha com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, essa relação agora de submissão, essa relação de amor, essa relação de não irritabilidade, tu vai expandir agora para a cidade. Ambiente de trabalho, onde vai aparecer uma autoridade ali. E essa autoridade, ela vai receber ali uma fé operosa. Vai receber ali um serviço. A gente vai servir ali, que vai trabalhar. E trabalhar como para o Senhor. Ele diz que ele não é servindo só de aparência. Ou seja, não é só na superficialidade. É gente que vai entregar o coração. Um coração cheio de paz. Por isso que vai ser um ambiente de pacificação. Tu é pacificador. Eu também, como corpo de Cristo, como igreja. Ainda que a gente possa estar hoje ainda num processo de desenvolvimento. Quem sabe muitas coisas que nós estamos falando aqui, que nós falamos sempre, muitas coisas nós ainda não alcançamos esse tipo de comportamento. Mas nós precisamos primeiro ganhar um entendimento. Aprender, ter convicção dessas coisas, para que num momento subsequente isso se torne uma prática.
Para que nós vamos no mercado de trabalho? Para estimular, para gerar paz, para ensinar. Ensinar o quê? Não é para chegar dando sermão nas pessoas, é para as pessoas olharem para nós e verem, ali é o filho da paz, não é o filho da ira. Ali é o filho da obediência, não é o filho da desobediência, não é o rebelde. Não é alguém que está a todo custo ali cobrando seus direitos em todo momento. Eu não estou dizendo com isso que a gente tem que abrir mão dos nossos direitos, mas isso tem uma medida para um filho de Deus. E aí ele vai começar a mostrar a obediência, que aí é esse amor, essa submissão e essa ausência de irritabilidade. Sabe o que vai gerar no final no ambiente de trabalho? Ânimo. Sabe o que vai ter no fim no ambiente de trabalho? Performance, produtividade e rendimento. Mas a partir de um início, de um coração que quer servir o Senhor, quer testemunhar. É gente obediente, obedece, entende as autoridades, não só na aparência, para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo que ele faz é a partir do coração. A partir daquilo que o Senhor ministra dentro de nós, fala dentro de nós, e aí a gente, nesse ambiente da igreja, e aí não há acepção. Aí nós chegamos na cidade. Amém, queridos? A igreja chega na cidade. A igreja testemunha, a igreja faz o seu papel. Que às vezes não é num trabalho propriamente dito. Às vezes é servindo a vida de alguém, servindo um vizinho, servindo um irmão, um amigo, um parente, sem acepção. Ele não escolhe, porque ele sonda o coração, ele guarda o coração. Guardar o coração. A Bíblia diz nos Salmos: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que é pecar contra o Senhor? É fazer as coisas por mim mesmo. Por aquilo que eu penso, por aquilo que eu tenho experiência, por aquilo que eu acho que é mais lucrativo para mim. Não é assim que nós temos que andar. Nós temos que andar fazendo aquilo que o Senhor pensou para nós fazer. Sabendo que a gente recebe um galardão, o galardão da herança. Sabe o que é o galardão da herança? É a bênção de ser filho. Às vezes a gente acha que galardão da herança é depois, quando morrer. Não é não, querido. Isso é agora. É tu ser tão abençoado que aqui tu é uma bênção onde tu vai. Como filho. Servindo como ao Senhor. Servindo os homens. Amando os homens. A cidade precisa de paz. As famílias precisam de paz. As famílias estão em guerra. As famílias estão se alimentando de irritabilidade mútua. E estão, por consequência disso, desanimadas. A gente veio para trazer ânimo. Tu é um condutor de ânimo. Tu é um condutor de esperança. Servindo, trabalhando, fazendo obras que foram preparadas para que tu fizesse. Dentro dessa comunhão, desse corpo, desse entendimento que tu não é sozinho. Amém, queridos? E aí eu queria para finalizar, pensando no coração, pensando nesse coração tá guardado, eu queria que a gente fosse lá em Jeremias, no livro de Jeremias. Abre aí, eu vou abrir aqui também no capítulo 17, Jeremias 17. Vai falar do coração.
Jeremias 17. A partir do versículo 5 diz assim: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Queridos, aqui a gente precisa entender, às vezes a gente usa esse texto aqui muito mal, a gente diz maldito o homem que confia no homem, como quem ensina que não tem que confiar nos homens. Mas aqui está falando daquele que faz da sua carne, do seu pensamento, o seu braço. É gente que está com o coração apartado do Senhor. Não está o coração guardado, dominado pela paz. Aí sabe o que a gente faz? A gente começa a fazer as coisas do nosso jeito. E aí tu começa, consequentemente, a colocar expectativas nas pessoas. Expectativas nos filhos, expectativas nos pais, expectativas nos pastores, expectativas nas ovelhas, expectativas nos vizinhos, expectativas nos colegas de trabalho, expectativas nas lideranças, expectativas nas autoridades. E aí tu já é um candidato à frustração, ao desapontamento, à amargura. Aí depois, mais adiante, ali, eu quero que tu vá um pouquinho mais adiante, eu quero que tu leia o versículo 9 comigo. Diz assim, ó, enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Aqui está dizendo, é impossível conhecer o coração. O coração é enganoso, ele nos engana. O nosso coração ele vai nos enganando, o nosso coração ele tem interesse, ele tem apetite, é um coração que se ele não está próximo do Senhor, se ele não está com a palavra de Deus abundantemente sobre ele, se ele não está dominado, ele vira uma bomba relógio dentro de nós. Ele nos perverte, ele é perverso, ele perverte aquilo pelo qual nós fomos feitos para ser. Então a gente viu e a gente finalizou hoje Paulo dizendo para aqueles irmãos, pensa nas coisas que são do alto, busca conhecer o teu coração, busca sondar o teu coração, busca conhecer a tua história e busca isso com os teus irmãos, busca isso com muita conversa, com muita oração, busca isso com lágrimas sinceras. Busca isso com conversas difíceis. Para que a gente amadureça. E a gente possa fazer as coisas, seja com o nosso casamento, com os nossos filhos, ou na cidade, ou na vida da igreja, com os irmãos, de acordo com um coração que não está ali sem ser dominado. Então, Paulo está nos trazendo essa palavra em Colossos agora. Nós com eles ali, com Epáfras. Nós estamos orando para Deus. Nós estamos pedindo, Senhor, guarda o nosso coração. Não deixa o nosso coração. Sabe por que é muito bom a comunhão, queridos? Porque às vezes o nosso coração está nos enganando e um irmão sincero que tem intimidade com a gente nos chama atenção. E diz, cuidado, isso que tu está falando aí não são salmos, não são hinos. Isso que tu está falando aí é fofoca. Isso que tu está falando aí é julgamento. Isso que tu está falando aí não é assim que se faz. E aí a gente que não está se dando conta, a gente, pela credibilidade que nós temos naquela pessoa, aí nós dissemos, bom, então tá, então me arrependo, faço o caminho de volta e vou cuidar do meu coração, vou guardar o meu coração. Não posso deixar o meu coração solto assim. Então, tudo que tu faz para os homens é a partir de um coração perto de Deus, guardado por Deus. Mas faz para os homens. Não é para extinguir os homens do processo.
e querer viver uma vida só com Deus. Não existe uma vida só com Deus. Isso é heresia. Isso é mentira. A vida com Deus, ela precisa estar expressada nos afetos, nas relações com os homens. O que Deus está chamando a atenção é que não pode ser algo pessoal com os homens, porque daí tu vai amaldiçoar a tua vida. Maldito o homem que confia no homem. Mas qual o homem que ele confia? Em si mesmo no primeiro momento. E depois ele acaba depositando confiança em alguém e no final é desapontamento, é frustração, é ressentimento, é amargura. Um coração danificado. Em nome de Jesus, que o Senhor guarde a tua vida, viu? Que o Senhor abençoe a tua vida com essa palavra, com esse estudo. Esse capítulo 3, eu creio que tem que ser um capítulo assim que ele precisa ser melhor estudado, melhor meditado, melhor compartilhado a respeito. Esse capítulo 3, ele é muito lindo, queridos, mas a gente precisa compreender a interpretação profunda daquilo que Paulo está falando, para que a gente não incorra numa condução do nosso coração para uma interpretação equivocada daquilo que Deus realmente quer falar. Amém, queridos? Graças a Deus. Que bom esse tempo aí. Tempo muito bom, muito proveitoso, muito maravilhoso. E o meu desejo nessa noite, para finalizar, para concluir esse nosso tempo, é que tu guarde o teu coração, que tu tenha um coração maduro, e eu também. Um coração dócil, apesar de firme. Dá para ser firme com doçura. Dá para ser muito bem posicionado com ternura. Dá para trazer uma convicção com muito respeito. Quem está coberto com aquele sobretudo do amor, que é o vínculo da perfeição. Que o amor reine no teu coração. Que a paz do Senhor domine o teu coração e o meu coração. Para que nós sejamos igreja, para que nós não deixemos de andar nesse corpo, conectado nesse corpo. Tu não foi feito para andar sozinho e nem eu. Nós precisamos desse corpo para andar juntos.